Ouça agora o programa Gotas de Esperança, uma mensagem para edificar sua vida. Apresentação, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Apoio, Igreja Presbiteriana do Brasil. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O profeta Joel, num dado momento da nação de Israel, de grande crise, ergue a sua voz e conclama o povo de Deus a voltar-se para Deus, em profundo quebrantamento e arrependimento. Esta mensagem é a maquete e a manchete do reino de Deus ao longo dos séculos. Hoje, ao olhar para a nação brasileira, ao olhar para a igreja evangélica brasileira, ao olhar para a nossa família, ao olhar para o nosso próprio coração, sentimos uma necessidade imperativa de sermos convocados novamente ao arrependimento. Quando olhamos para o cenário religioso brasileiro, tristemente, com raras exceções, notamos que a igreja está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que por sua piedade. Há pecados no meio do arraial, há coisas que entristecem o Espírito Santo e são entraves para o crescimento da igreja. E por esta causa, precisamos entender que o juízo começa na casa de Deus. E o profeta Joel, então, torna-se absolutamente oportuno e pertinente nessa convocação ao arrependimento. Em primeiro lugar, o profeta diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com pranto, com jejum, com choro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Esta volta é para uma relação pessoal com Deus. Nós temos muita religião no Brasil. A cada hora se cria uma nova religião no Brasil. O povo brasileiro está saturado de religião. Mas esta volta não é para uma instituição religiosa. Esta volta é para uma relação pessoal e íntima com o Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja decepcionado com religião. Talvez você esteja desencantado com a igreja. Mas eu quero conclamar você a ter um relacionamento pessoal com Deus, a se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, a se quebrantar e se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso e a conhecer este Deus de forma pessoal e particular. Segundo lugar, esta volta é uma volta com profundidade. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é algo raso, epidérmico, superficial. Quantas pessoas que se aproximam de Deus com uma espécie de arrependimento formal. Quer um exemplo? Quarta-feira de cinzas. As pessoas pulam o carnaval durante 4 dias ou até mais do que isso.
às vezes cometem tantos excessos de embriaguez, de licenciosidade, no uso de drogas, de alcoolismo e tantas coisas mais. Quando chega na quarta-feira, bota um pouquinho de cinza na testa, já planeja o próximo carnaval. Esse é um arrependimento epidérmico, superficial. Não, Deus não se impressiona com os nossos vernizes, essa casca, esta tintura, essa caiadura rasa e superficial. Deus quer um arrependimento do coração. Deus quer que nós nos voltemos para Ele de todo o nosso coração. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto digno de arrependimento. Mas ainda, em terceiro lugar, esta volta é com diligência, com jejuns. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você jejuou para se humilhar na presença de Deus, para ser quebrantado, para ter um arrependimento sincero, honesto na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se privou das coisas boas da vida, o pão de cada dia, para você se alimentar do pão do céu, daquilo que é mais excelente? Quando você se volta para Deus, você entende que Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele deve ter prioridade na sua mente, no seu coração, na sua agenda. Mas ainda, esta volta é uma volta com quebrantamento, com choro, com pranto. Hoje, tantas vezes, nós temos visto corações duros, olhos secos demais. Você não percebe mais no meio cristão esse arrependimento profundo, esta agonia do arrependimento que os nossos pais experimentaram. Quantas vezes falta choro, o dom das lágrimas, para um quebrantamento sincero e profundo. Falta arrependimento, falta quebrantamento, falta choro pelo pecado, falta volta para Deus com o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha ido ao fundo do poço, mesmo que você tenha sofrido as amargas consequências do seu pecado, se você se voltar para Deus agora, com o coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, Deus há de restaurar você, perdoar você e colocar você de pé outra vez. Mas ainda, essa volta para Deus precisa ser sincera, porque nada mais triste e recusado por Deus é esta volta apenas formal. Por isso o profeta diz, rasgai o vosso coração, não apenas as vossas vestes. Deus não aceita uma volta para Ele hipócrita. Deus não aceita uma profissão religiosa apenas formal. Não adianta você ter ritos, não adianta você ter cerimônias, não adianta você fazer parte de um aparato religioso, se isto não representa um quebrantamento profundo do seu coração, um rasgar do seu coração. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus é benigno, que Deus ama a misericórdia, que Deus tem prazer no perdão. Por isso Ele requer de você, Ele requer de mim, Ele requer de todos nós uma volta para Ele, com sinceridade e com quebrantamento. Eu pergunto a você, como é que está hoje a sua vida? Você tem se voltado para Deus? Você tem se deleitado em Deus? Deus é o prazer maior da sua vida? Você conhece a intimidade de Deus? Você tem tido uma vida devocional profunda, abundante? Você tem seus momentos em que você para a sua correria do dia a dia para entrar no seu quarto, no seu escritório, para dobrar os seus joelhos, para abrir a sua Bíblia, para falar com Deus, para se deleitar em Deus? Você tem abandonado o pecado? Você tem deixado de lado as coisas que entristecem o Espírito Santo? Hoje Deus convoca você para um sincero e profundo arrependimento. Se você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Se você se humilhar, Deus vai levantar você. Se você se arrepender, Deus vai perdoar você. Se você se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso, Ele vai acolher você. E haverá restauração para a sua vida, e haverá perdão para você, e haverá cura para você, e haverá festa nos céus por um pecador que se arrepende.
Você acabou de ouvir o programa Gotas de Esperança, uma mensagem para edificar sua vida. A apresentação, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Apoio, Igreja Presbiteriana do Brasil.